Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional aqui com Deus? Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Levítico, capítulo 20. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 6. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, Paizinho, que seja mais um dia na tua presença, Pai. Pai, eu quero convidar, Senhor, Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais, Pai. Devocionais a esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui, Senhor. Ele é fundamental nessa hora, Pai. A qual a gente possa vir aprender mais de Ti, Senhor, entender mais a Tua palavra, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Levítico, capítulo 20, versículo 6, que fala assim: Se alguém procurar ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e o expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam as minhas leis e eu sou o Senhor, e eu os separarei dos outros povos para que vocês sejam somente os meus. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda aqui? Aqui Deus está falando das outras leis, porém, Ele está pegando cada lei, está esmiuçando e mostrando o que Ele gosta e o que Ele não gosta naquilo ali. O que é para você fazer e o que não é para você fazer. E aqui nessa lei, Ele está falando sobre pessoas que praticam o ocultismo. O que são o ocultismo? São lugares que invocam espíritos malignos e trabalham com adivinhação e feitiçaria. Então, se você é uma pessoa que tem por hábito, ok? Ou de vez em quando ir lá procurar esse lugar para poder ter respostas imediatas, para poder saber de situações futuras para a sua vida ou para a vida de outras pessoas, ou que venham usar esses lugares para poder atribuir situações em malefício na vida de outras pessoas, Deus está falando aqui na palavra dele que ele abomina pessoas assim, ele abomina lugares dessa forma. Não é para a gente procurar resposta, não é para a gente ir até esses lugares, não é para a gente se relacionar com esse tipo de pessoas que buscam resposta no mal, entende? Porque invocação de espírito são pessoas que lidam com mortos, então não é para você lidar com esse tipo de pessoa, não é para você ter prática do ocultismo na tua vida, entende? Então, se você procurar ter conhecimento sobre isso, você vai ver que o ocultismo é totalmente o oposto de Deus. Quem trabalha com o ocultismo são pessoas que estão nas trevas, são pessoas que estão ali no pecado, e Deus não tem isso para a tua vida, entende? E Deus está falando aqui na palavra dele, que ele abomina, que ele não quer, que ele não gosta, que você é um povo separado, você é um povo de Deus, você não tem necessidade de procurar resposta em lugares assim, porque Deus é poderoso o suficiente para poder te dar as respostas que você quer. A diferença é que Deus nem sempre dá as respostas na hora que a gente quer. Mas a partir do momento que você tem intimidade com Deus e procura Deus e prioriza Deus na sua vida, de acordo com a sua intimidade com Ele, com o seu entrosamento com Ele, o seu processo com Ele, pode ser sim que Ele te dê uma resposta imediata, entende? Pode ser sim que ele chegue para você e te dê um direcionamento ali imediato na hora que você está pedindo. Mas pode ser também que Ele demore a dar. Por quê? Porque Ele quer que você se entregue mais, Ele quer que você procure mais, Ele não quer que você procure somente a Ele por interesse, por benefício próprio. Ele quer que você tenha relacionamento com Ele quer que gere em você uma dependência nele. Então, por isso que muitas das vezes Deus não nos dá respostas imediatas, porque Ele está vendo em você uma atitude de uma pessoa que só procura Ele quando precisa. Mas Ele quer que você tenha uma atitude de uma pessoa que procure a Ele pelo simples fato que você o ama estar na presença dEle, que você quer ter relacionamento com Ele, que você, falando em português claro, que você não quer usar Ele, entende? Para benefício próprio, mas que você quer ter um relacionamento, que você quer ter um entrosamento, que você quer ter ali uma entrega e uma renúncia da sua parte em buscar a presença dEle. Então, quanto mais a gente priorizar a presença do Senhor, a gente está agindo por meio da fé. A gente está acreditando em algo que a gente não vê, porém a gente sabe que existe e que vai acontecer. Entende? Então, o seu relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento de fé. Precisa ser um relacionamento que você acredita, que você está se relacionando com Deus ali e que Ele vai se manifestar na sua vida de alguma forma.
Entende, gente? Então a gente precisa priorizar o Senhor, a gente precisa buscar o Senhor em relacionamento, a gente precisa fazer leitura da palavra, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa se dedicar mais a Deus, a gente precisa andar em santidade. Uma coisa aqui que é fundamental, a santidade, ela faz você se aproximar de Deus de uma forma mais profunda. Entende? Então você consegue ter um conhecimento maior sobre ele, você consegue ter uma intimidade maior com ele. Por quê? Porque você está renunciando à sua carne em prol dele. Entende? É como se você estivesse abrindo mão da sua vida para poder estar na presença dele, para poder buscar mais dele. E ele gosta disso. Por quê? Porque você está priorizando a ele. Você está mostrando para ele que você quer ter relacionamento com ele, que você abre mão de qualquer coisa, de qualquer situação para poder estar na presença dele. E sempre que a gente faz isso, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas sempre quando a gente faz isso, da gente priorizar o Senhor, Deus sempre nos recompensa de alguma forma. Você passa a sentir mais a presença dele, você se sente com mais confiança, você se sente com mais disposição, você sente como se você pudesse vencer o mundo, entende? Que nada fosse te atingir. É Deus que faz isso com você porque você está priorizando a ele. Entende? Que você enfrenta o inferno inteiro por ele. Vamos colocar dessa forma, para você entender quando você tem intimidade com Deus e quando ele age na reciprocidade contigo. Você não tem medo, você quer ir, você é ousado, você faz, você acontece. Por quê? Porque Deus habita em você, porque você tem intimidade com ele, porque você busca a presença dele. Entende? Então não vai ser qualquer ventania que vai te derrubar, não vai ser qualquer afronta que vai te machucar, não vai ser qualquer situação que vai vir contra você, que vai vir te deteriorar. Entende? Porque você está fortalecido nele, porque você tem relacionamento com ele. Entende, gente, por que o relacionamento é tão importante na nossa vida? O relacionamento com Deus, ele é a base de sustentação nossa, para a gente poder viver o processo, para a gente poder passar pelo processo, para a gente poder viver a nossa vida. A nossa vida que na verdade não é mais nossa, porque a partir do momento que você abre a porta para Jesus e entrega os seus caminhos ao Senhor e confessa Jesus como Senhor e Salvador, a sua vida não pertence mais a você. E a partir do momento que você busca relacionamento com Ele, você está literalmente enfatizando que a sua vida não pertence mais a você, que você pertence a Deus. Então não tem por que você achar que Deus não é suficiente na sua vida. Deus é poderoso, Deus é o poder acima de todas as coisas, acima de todos. Ele está acima do poder do inferno, entende? Então, a partir do momento que você priorizar o Senhor na sua vida, buscar ter relacionamento com Ele, buscar ter intimidade com Ele, não há necessidade de você procurar resposta em outros lugares, não há necessidade de você acreditar em mais nada. Entende? Porque Deus é suficiente na sua vida. É isso que a gente precisa entender. A gente acha que falar que acredita em Deus, falar que serve a Deus, é somente até um certo limite ali, né? É como se a gente estivesse falando algo tipo de uma crença que a gente acredita, mas que sabe estar ali, que é alguém poderoso, é alguém que está acima do poder do bem e do mal, só que a gente se coloca numa situação que a gente não tem acesso a Ele. Só que Deus, ele quer acesso, ele quer relacionamento, ele quer entrosamento, entende? Ele quer afinidade, ele quer aproximação. Então, ele permite que a gente chegue nele. Aqui na época do Antigo Testamento, no próprio livro de Levítico mesmo, naquela época, muitas pessoas ali não tinham intimidade com Deus e não tinham acesso a Deus. Aquele acesso que eles tinham a Deus, eles usavam por meio do sacerdote. Dos sacerdotes ali, dos levitas, entende? Então, hoje você tem acesso a Deus, hoje você tem acesso direto a Deus. É apenas você verbalizar uma oração e mostrar para Deus o que está no seu coração, que Ele vai vir de resgate a você, entende? Jesus fez isso por nós, Jesus nos aproximou de Deus, entende, gente? Então, a gente tem essa liberdade. Então, não perca essa liberdade que você tem com Deus. Procure a Deus no seu secreto, procure a Deus em oração, priorize a Deus na sua vida. Entende? Ele existe, ele é real. Entende? Mas ele é real somente para aquelas pessoas que o procuram. Ele existe somente para aquelas pessoas que o procuram, que acreditam que ele é real. Entende? Então, da mesma forma que Deus existe, também existe a oposição, também existe o inferno, também existe espíritos malignos. Então, não se deixe influenciar por práticas mundanas do ocultismo para você achar respostas e achar que aquele caminho ali que você está indo, que você está adentrando é um caminho certo.
Esse caminho te afasta de Deus. Esse caminho coloca uma penumbra na tua vista, na sua visão, e você não consegue ter conhecimento do bem e do mal. Você fica apenas acreditando que aquela situação ali, aquelas tarefas ali que você tem que fazer, é o correto para a tua vida. E na verdade você está entrando num precipício, você está entrando num buraco. Entende? Deus não tem precipício, Deus não tem buraco, Deus não tem prisões nem cativeiros para você estar. Pelo contrário, Deus tem a liberdade para te dar. Deus tem a paz para te dar. Deus tem felicidade para te dar. Só que a gente precisa fazer o caminho inverso. Ao invés de ir pelo caminho que estamos indo em relação a querer buscar resposta em lugares imediatos, ao ocultismo, a gente precisa fazer o caminho inverso. A gente precisa se voltar para Deus, dobrar o nosso joelho, orar ao Senhor, buscar com intimidade e intensidade a presença dele, querer estar na presença dele e pagar o preço de renúncia e oração para poder buscar mais dele no aprofundamento, tendo entrosamento e relacionamento com ele. Entende? O tempo todo a nossa carne vai gritar, porque a nossa carne, ela pertence ao mundo, vamos colocar dessa forma. Nós viemos do mundo, nós viemos do pecado. Então a nossa carne, ela sempre vai gritar pelo pecado, mas você precisa ser mais forte que isso. Você precisa ter autoridade, autonomia sobre você e dizer, não, a partir de hoje eu quero servir ao Senhor, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ter relacionamento com Deus, eu não quero mais viver no pecado. Então você vai lá e começa a ter um relacionamento com Deus de oração, de busca, de entrega, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida, como Filho de Deus. A partir do momento que você reconhece, a partir do momento que você confessa com a sua boca que Jesus é o seu Salvador, você passa a ser reconhecido no plano espiritual como Filho de Deus. Isso está na Bíblia, isso é bíblico, entende? Você tem o reconhecimento de Deus, sabendo que você é filho. É como se validasse a identidade que você gostaria de ter, que seria filho de Deus. Entende? Então você passa a ser filho de Deus e Deus passa a te olhar como filho, porque você reconheceu o filho dele como seu Salvador, que é Jesus. Entende, gente? Então, é preciso passar pelas etapas, é preciso passar pelo processo. Para viver os planos do Senhor na sua vida, é preciso passar por processos e etapas. Mas o seu posicionamento e a sua decisão é fundamental para você sair do pecado e ir em direção aos planos que Deus tem para sua vida. Então, tudo começa por você. Você decidir o que você quer, para você decidir em ir em direção aos planos de Deus para ti. Então, não desperte a ira de Deus, não procure resposta em lugares que tem a prática do ocultismo. Não procure resposta em lugares que usam da feitiçaria, que usam de adivinhações, que usam de espíritos malignos. Isso tudo não é de Deus. Por mais que a pessoa fale sobre Deus, não é Deus da Santíssima Trindade. É Deus de deuses pagãos. Entende? Então não se deixe enganar, não se deixe influenciar pelo mal. Porque o mal é sutil e ele precisa apenas de uma única brecha, por menor que seja, para entrar e devastar a sua vida. Então não fique em prisões, saia das prisões. Em vez de você entrar num cativeiro, em vez de você entrar numa prisão e fechar a porta, queira abrir essa prisão, queira abrir essa grade para poder sair em direção aos caminhos do Senhor. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos dar conhecimento do bem e do mal, Senhor. Obrigada por nos mostrar o caminho, Pai. Obrigada por sempre ser um conosco, Pai, e usar pessoas para falar aos nossos corações, Senhor. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha Te procurar no secreto, em intimidade, tendo um relacionamento contigo, Pai. Priorizando o Senhor em suas vidas, Senhor, aonde ela possa entender que não existe outro caminho que não seja o Senhor, Pai. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.